A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu tenho mais ou menos aí uns 2 dias, desde a última mensagem que eu fiz, na noite da última mensagem que eu fiz, eu tive um sonho à noite. Na verdade, eu passando por alguns problemas, algumas lutas, algumas perseguições, eu cheguei em casa, aqui com alguns vizinhos. Eu cheguei em casa e sentei na mesa, nesse mesmo local, onde eu faço aqui as gravações. E aqui eu curvei a cabeça em cima da Bíblia. E porque eu sempre faço isso. Coisas que eu tenho condições para resolver, eu mesmo resolvo. Mas coisas que fogem das minhas possibilidades, eu busco orientação na palavra e a Deus. Aí eu falei, Senhor, me guia, fala para mim o que eu devo fazer nessas condições, qual é a atitude que eu devo tomar. Eu tenho um pensamento em fazer algo, mas eu preciso em que o Senhor me revele, me guie, fala comigo se eu devo fazer, ou se eu não devo, se eu estou certo ou se eu não estou. Eu consulto a Deus em Cristo Jesus antes de eu fazer qualquer coisa, ou tomar qualquer atitude. Aí a minha esposa nem sabia, ela viu aqui na Bíblia, desbruçado aqui na mesa, nem pus gravar, mas eu desbruço aqui e fiquei aqui. Ela só não falava nada comigo, que ela viu que eu estava com a Bíblia aqui, estava desbruçado aqui, de olho fechado, mas eu estava falando com Deus, com o Senhor Jesus, com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pedi ao Senhor que me revelasse, pedi ao Senhor que me desse um sonho, pedi ao Senhor que falasse comigo, me mostrasse o que eu deveria fazer pelo teu Santo Espírito, o que eu não deveria fazer. Aí passou-se ali, eu orei e li um texto bíblico e deixei. E peguei, tomamos banho, tomamos janta e a gente foi dormir. Aí dormimos. Eu geralmente quando eu durmo cedo, eu acordo cedo. Eu acordei antes das 5 horas. Só que eu levantei 5 horas, vim aqui na minha cozinha e desliguei a luz que eu deixo ligada aqui do lado de fora. E escovei meus dentes e voltei para a cama de novo. Só que quando eu volto para a cama, eu deito e apago, eu durmo. Eu durmo na hora, deitei na cama e dormi. Aí quando eu dormi, depois das 5 horas da manhã, eu tive um sonho. E nesse sonho eu tinha ido embora daqui e estava morando numa localidade que era uma roça. Só que nessa roça onde eu estava morando, de repente chegou um irmão meu. E esse meu irmão estava com uma outra pessoa. E esse meu irmão falava assim, vão matar ele, mata ele. E eu fiquei apavorado, mas tinha mais gente junto com ele. E eu fiquei apavorado, eu peguei e fugi pro mato. Só que eu fugi, só que nesse lugar que eu saí, que eu fugi, nesse momento que eu saí pro mato, eu estava sozinho. A Silvana não estava mais comigo. E eu fugi pro mato, mas a Silvana tinha mudado, tinha ido para esse lugar comigo, para essa roça, para esse lugar era uma roça, no sonho era uma roça. Aí eu saí pro meio do mato, assim, tinha um monte de... um mato não muito alto, verdinho, e eu no meio do mato saí correndo, e só que eu ganhei uma estrada. Eu ganhei uma estrada, só que escureceu, e eu ganhei essa estrada, já estava à noite. Aí eu andando nessa estrada, eu dei de mediante com uma curva e vi um clarão, tipo farol de um carro. Eu falei, eu vou esconder no mato, para essas pessoas não me verem. Eu escondi no mato. Eu escondi, só que quando aquele clarão que veio passando, não era um carro, era uma charrete. Deu um clarão de um farol de carro, mas era uma charrete. E nessa charrete tinha uma pessoa que eu conheço que mora num lugar aqui chamado 25. E essa pessoa virou, a outra eu não vi, mas a pessoa eu vi, conheci tanto ele como a voz. Ele virou e falou assim, nós passamos na casa do Jurandir, o Jurandir não estava lá não. E eu estava vindo desse lugar para vir para minha casa que eu estou hoje. Eu estava saindo desse lugar para vir para cá no sonho. Aí só que eles passaram e eu continuei a caminhada. Mais na frente eu encontro com um rapaz e um senhor. Aí o rapaz virou para esse senhor, que era o pai dele, e falou assim, pai, esse moço é gente boa. Aí o moço falou assim, ah não, eu conheço ele, é gente boa, meu filho, vai com Deus. Aí eu contei pra ele a situação que estava me acontecendo, que eu estava passando perseguição, tinha um irmão meu no meio e tal. Ele virou e falou assim, que Deus te proteja, vai embora, vai com Deus, Deus te guarde e te proteja, esses dois moços. E eu saí. Aí quando eu saí, eu acordei, mais na frente eu acordei.
Aí eu acordei, aí eu fiquei assim meio atordoado com o sonho. Aí chamei a minha esposa, a Silvana, falei, Silvana, vem cá. Na mesma hora. Falei, ela tinha já levantado. Ela tinha vindo na cozinha. Eu chamei ela, vem cá. Ela veio. Eu tava deitado ainda. Ela foi e falei, senta aí, vou te contar um sonho. Tem um sofazinho no quarto, na cabeceira da cama. Falei, eu sonhei com isso, com esse meu irmão, que Deus mostrou ele claramente. Isso, com teu sonho. Ela falou assim, disso nós já sabemos. Eu falei, mas só que engraçado, que agora eu vou pedir ao Senhor que me confirma se esse sonho é de Deus, se esse sonho é do Senhor. Aí eu pedi um confirmamento a Deus. Falei, Senhor, confirma para mim, dá uma confirmação, me confirma se esse sonho é do Senhor, se o Senhor está me mostrando algo para mim, se isso é verdadeiro, esse sonho. Aí eu pensei que geralmente quando a gente pede o Senhor que confirma um sonho, a gente pede assim, a gente espera que o Senhor vai dar um outro sonho pra gente, ou o Senhor dá um sonho pra minha esposa, que a minha esposa é uma mulher de Deus, eu posso acreditar nela quando ela fala as coisas de Deus pra mim, eu acredito, porque ela é mulher de Deus. Falei, Deus vai me dar um outro sonho, alguma coisa assim. Aí a gente se arrumou e saímos para trabalhar, que eu vendo na rua, minhas vassouras, meus lingeries, nós trabalhamos na rua, saímos para a rua para trabalhar. Depois de uma hora e pouco que a gente está trabalhando, a gente passa numa localidade e ali nós deparamos com duas pessoas. E essas duas pessoas que nós deparamos são conhecidas dos familiares do meu irmão, dele, são conhecidas. Aí essa pessoa virou para outra e falou assim, o irmão dele que tá fazendo isso com ele, o irmão dele tá tramando para matar ele, o irmão dele. Aí eu peguei, e é o irmão dele, aí eu peguei e falei assim, a minha esposa chegou perto de mim e falou, você ouviu o que eu ouvi? Eu ouvi tudo isso. Eu virei e falei assim, olha, é uma confirmação do Senhor. Porque eu não esperava de Deus confirmar tão rápido, o que eu tinha sonhado. Eu saí para trabalhar. Deus fez duas pessoas comentarem o assunto para mim e minha esposa ouvir, para confirmação do sonho que Deus tinha me dado. Amados, eu estou contando aqui para vocês isso para mostrar para vocês que a Bíblia diz que o justo não fica enganado. Mas eu não tenho ódio desse meu irmão, de nenhum da minha família. Eu sou um servo de Deus. O Senhor me escolheu do ventre para ser um verdadeiro cristão. Mas eu quero mostrar para vocês, para você cristão, você que quer a salvação, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer herdar a Nova Jerusalém, que faz a vontade de Deus, que você a prepare espiritualmente, confia no Senhor, mas não confia em ninguém. Na realidade, você não pode confiar em irmão, não pode confiar em filho, você não pode confiar em ninguém, somente em Jesus e orar constantemente, jejuar, derreter nos pés do Senhor. E eu estou contando esse sonho, essas coisas que me aconteceu aqui, porque tem pessoas que se o YouTube entregar os meus vídeos e alguém ouvir que está necessitado vai servir para ele, e o conselho de cristão que eu dou é que você busque sempre a Jesus, leia a Bíblia, busca conhecimento bíblico, ore a Deus. Eu lembrei, e aí vem a lembrança na mente da gente de José, vem na minha mente de José, o que José passou, né, com os irmãos, vem na minha mente ali no começo do mundo, o Caim que matou Abel, e assim sucessivamente vários outros acontecimentos de parentes, irmão, filho, que foram traídos por motivo de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Só que eu quero dizer para vocês, isso, que nós cristãos, nós estamos muitas das vezes preparados para receber uma traição de pessoas estranhas. Mas quando essa traição vem de familiares, porque a gente tem uma tese assim, principalmente na criação que eu tive, que é uma criação de roça, é que um irmão apoie o outro, ame o outro de verdade, não chegar no limite de pensar em matar para obter dinheiro, bem financeiro,
na vida de um irmão de sangue. Então, para nós vermos que Satanás, pelo fato de Jesus ter vencido Lúcifer na cruz e ter condenado ele na cruz do Calvário ao lago de fogo eterno, porque na verdade, meus irmãos, o nosso Deus criou-se o lago de fogo e o inferno para Lúcifer e a terça parte dos anjos que foi atirado do céu para a terra. Mas ele deixou a sua lei no Velho Testamento e na graça ele deu o seu próprio filho para vencer Lúcifer, condenar ele ao lago de fogo, mas só ele, o homem não. E dá ao homem na cruz do Calvário o direito da vida eterna. Na cruz do Calvário, Jesus condenou Lúcifer e a terça parte dos anjos ao lago de fogo, prendeu Lúcifer, que ele está preso, e deu direito para toda a humanidade, sem exceção, o direito da vida eterna, o direito de ter o Espírito Santo, tá? E ser salvo e morar no céu. Mas, para isso, teria que ter uma obediência à sua palavra, trilhar os caminhos do Senhor Jesus, o conselho dos profetas, e trilhar os mesmos caminhos e fazer a mesma obra. Porém, Satanás, por saber que ele está condenado ao lago de fogo, e pelo fato também da nossa geração ser a geração praticamente ou quase da vinda do Senhor Jesus, Satanás ele está aterrorizado. E pelo fato dele estar aterrorizado, ele usa as pessoas fracas, as pessoas que não têm coragem de assumir a sua fidelidade ao Senhor Jesus, se colocar como filho, ter Jesus como seu pai, Deus como pai, Jesus como seu salvador. Ele não assume isso. Ele usa-se a palavra, mas abre-se uma porta, aí o Satanás entra na vida dele, ele vira um instrumento de Satanás, usando a palavra de Deus, dizendo ser cristão, mas no fundo, dentro dele habita um demônio que já colocou na mente dele a ganância do dinheiro e já dominou de uma tal forma que ele não só mata um irmão, mas qualquer uma outra pessoa que se opuser no caminho dele, que ele achar que está atrapalhando ele vai assassinar. Então nós estamos num mundo onde, por isso é que o Senhor Jesus disse: não lutai contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Por que eu estou passando essa mensagem para vocês? Amados, ore, jejum. Eu para ser sincero para vocês, eu não sou merecedor do que Deus fez comigo nesse sonho. E nem tampouco da revelação que Deus deu a clara para nós tão rápido. Eu contei isso para um pastor, contei. Ele falou: irmão, como Deus foi rápido. Como o Senhor... Olha, até eu mesmo fiquei assustado, a minha esposa também, porque eu contei para ela o sonho, e ela escuta lá na rua, e me chama. E eu vi os dois rapazes, ele ficou medindo eu, medindo a Silvana, e eu conheço um deles. Conheço os dois, aliás, que um já veio aqui no terreno. Eu conheço os dois. E então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o Senhor não deixa o justo enganado. Se você é justo, o Senhor não vai te deixar enganado nem em momento nenhum. Até mesmo no momento da sua partida, o Senhor vai te avisar. O Senhor vai falar com você: ó, você vai partir. Eu creio dessa forma, que Deus ele avisa. Se você for realmente justo, o Senhor vai dizer para você que vai te levar. Amados, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por toda essa nação. Engraçado, amados, que eu tive o sonho, Deus me mostrou, eu não tive ódio, nem rancor, nem medo, não tive nada. E mesmo depois que eu vi os moços falando sobre isso, eu não fiquei com medo nem nada. Cheguei aqui, orei a Deus. Sabe o que é? Eu senti assim, falei: o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou, o Senhor está na minha guerra, o Senhor está na minha batalha. É o que eu imaginei naquela hora, eu senti isso. Eu estou contando, eu não ia contar não, amados. Eu estou batalhando, já ontem eu ia contar, eu falei até que esse pastor quer fazer a mensagem ontem, eu não fiz. Falei: eu não vou falar. Aí eu batalhando, eu não queria passar isso aqui para os irmãos, mas eu fiquei incomodado esses dias, desde o dia, eu deitei na cama hoje, isso só vinha na minha mente, eu queria ler a Bíblia, fazer uma mensagem de outra coisa, mas eu não conseguia, e eu lutei para não falar isso aqui nas redes sociais, no YouTube.
mas o Espírito Santo me incomodou até eu vir contar o sonho e contar o que aconteceu aqui. Então eu creio que Deus vai operar na vida de alguém milagres através desse sonho. Deus vai dar sabedoria para algum cristão através disso que o Senhor fez na minha vida, dessa bênção que o Senhor fez na minha vida. E, amados, nunca afaste do caminho verdadeiro, da fidelidade ao Senhor. E ame. Fica em Mateus 5,44. O Senhor disse assim, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. A minha esperança é que esse meu irmão, ele se converte de verdade, que ele pede perdão a Deus, que ele faz uma entrega. Porque, gente, analise, Lúcifer e uma terça parte dos anjos vai ser lançado no lago de fogo. E todo aquele que não achar escrito no livro da vida, e todo aquele que não obedecer a sua palavra, amados, que Deus tenha misericórdia. Eu peço misericórdia para a vida da minha família, de todos os meus familiares, que o Senhor, que o Espírito Santo venha tocar no coração deles, porque eu não ia contar esse sonho, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou o tempo todo. Eu contei porque é coisa de Deus. O Senhor me mostrou, me deu o sonho e me revelou. E mais, nós vamos continuar servindo a Deus, continuar trazendo as mensagens. E eu cheguei em casa e falei com o Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra. Aí o Senhor me deu uma palavra aqui em Abacuque. Eu abri a Bíblia, que é o livro de Abacuque. Eu falei, vou ler do capítulo 2. Vou ler no capítulo 2. E olha a palavra que o Senhor me deu. Olha o título da palavra. Os caldeus serão castigados. O seu turno. Olha, os irmãos vão ver que a palavra faz sentido com o sonho e o que Deus mostrou essas duas pessoas falando lá na rua. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e toma-o bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que ocorrido passa, para que o que ocorrido passa, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, olha a palavra que Deus me deu. A palavra que Deus me deu, os caldeus, eles sitiaram Jerusalém. Os caldeus, aí aqui veio a justiça de Deus sobre os caldeus. Os caldeus serão castigados ao seu termo. Então, e observa aqui, o começo da palavra diz assim, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então, aqui, o escritor está dizendo que ele, sobre a minha guarda estarei. Com certeza aqui está falando dos caldeus. Sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve. A visão, o Senhor estava falando com o profeta aqui, com o homem de Deus. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão.
o termo a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que ocorrido passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado. Então, o Senhor está, essa visão que o Senhor deu aqui ao profeta, ele mandou escrever para que essa visão seja lida, porque ela não era para aquele tempo, mas sim para um tempo determinado. Escreve em tábuas, a visão, ó, em tábua, e bem legível, ó, sobre tábuas, para que possa ler o ocorrido passa. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o. Quer dizer, se a visão que ele deu aqui ao homem de Deus, se ela tardar, espera com paciência no Senhor. Espera-o, porque certamente virá. Espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Que Deus falou com o homem de Deus que ele ia fazer, ó, os caldeus serão castigados, que ele ia castigar os caldeus, ó, e não tardará. Ó, o 4 diz assim: eis que a sua alma se encha e não é reta nele, mas o justo, engraçado, olha o que o Senhor fala aqui no 4, ó, eis que a sua alma se enche e não é reta nele. Quer dizer, a alma dessa pessoa que aqui falava não é, ó, eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Mas não era reta nele, em Deus, não era reta em Deus, em Cristo. Mas o justo, aí já estou falando do justo, pela sua fé viverá. Então o Senhor diz assim, mas o justo. O que é justo, meus irmãos? Justo, aquela pessoa que é certa com as pessoas, com que compra, com que paga, vigia nas palavras, fala a verdade em qualquer circunstância, age com justiça com as pessoas, é uma pessoa que faz as coisas corretas, devidamente correta. É uma pessoa justa. Então o Senhor diz assim, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o que é que nós temos nessa situação que eu acabei de contar para os irmãos? É fé. É buscar o Senhor. O Senhor disse que nós íamos lá em Lucas, capítulo 21, versículo 16. Acho que é Lucas 21, 16. É Lucas 21, 16. Lucas mesmo. O Senhor diz assim, ó, até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregue e matarão algum de vós. E serão odiados por toda a terra por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuirás a vossa alma. Aqui nesse sonho o Senhor mostrou algo que eu tinha mudado. Olha bem para os irmãos ver, eu tinha mudado. E lá onde eu estava foi o perseguidor. Só que eu não imaginava que um dos perseguidores era ser meu irmão. E tinha outras pessoas com ele. No sonho. E eu voltava para minha casa de volta. Para os irmãos ver o sonho. E no meio do caminho, esse farol que parecia ser de carro era uma charrete. E nessa charrete tem um moço conhecido meu. Ele falou assim, nós passamos na casa dele, ele não estava lá. E mais na frente eu encontro com 2 homens de Deus, que me abençoaram e eu prossegui. Mais na frente eu acordei. Eu só sei, amados, que nisso tudo eu posso dizer para os irmãos me perdoam se eu falei que eu fiz essa mensagem aqui até um pouco eufórico. E vou dizer para os irmãos, o importante é que o Espírito de Deus realmente não nos deixa enganado. Ele nos mostra tudo, tudo. E eu creio que eu não tenho muitos seguidores no YouTube, mas os poucos que eu tenho, a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. E que Deus venha abençoar a vida desses poucos que têm visualizado as minhas mensagens. E que o Espírito Santo de Deus venha abrir a mente de vocês acerca da palavra e da santidade para a eternidade, para a morada eterna, para a Nova Jerusalém. E que você tenha fé e coragem, que o Senhor te encoraja com toda a coragem do Espírito, para que você tenha coragem de enfrentar este mundo
crendo no Senhor Jesus Cristo, enfrentar pela fé que o Senhor vai estar contigo e você possa vencer e herdar a Nova Jerusalém, que é a morada eterna. O Senhor disse na sua palavra, quem vencer herdará todas as coisas. Então nós estamos numa batalha diária, é uma batalha constante, é de dia e de noite. Levanta de manhã até a noite é uma batalha. À noite também tem batalha. Só que a gente ora e coloca nas mãos do Senhor. Que Deus, pelo teu Santo Espírito, através do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, do teu Santo Espírito Santo, venha tocar no coração de cada ouvinte e ele venha entender que essa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é o único caminho para que ele seja salvo. Porque eu perdi esse dia um conhecido, vizinho, e que eu tive a oportunidade de pregar muito para ele, e até hoje eu me entristeço. Que eu gostava muito dele, apesar que ele era assim, ele falava mesmo que ele ia para o inferno, que ele não era de Deus, mas eu gostava dele, e eu falava assim, e eu pregava para ele, falei, Jesus, eu tinha uma esperança de eu convencer ele do pecado, que Jesus, individualmente, de qualquer ser humano, e ele falava para mim, de falso profeta, falava, meu filho, não olha nisso, não olha para essas pessoas, olha para Jesus, salva a tua alma, salva a tua vida. E ele teve aqui num dia, quando foi no outro dia eu soube que ele morreu, para mim foi uma paulada na minha cabeça. Eu fiquei muito triste. E aí, quando eu lembro dele, eu fico muito triste. Porque dentro de mim tinha uma esperança de eu ganhar ele para Jesus. E eu batalhei. Durante o tempo que eu via ele, eu batalhei. Eu fiz uma força tremenda, que eu amava. Mas, infelizmente, né, a gente nessa terra não está para semente. E a Bíblia diz que vai morrer justo e injusto. Só, porém, a salvação é só para o justo. Então nós temos que entender que todos nós somos mortais. Mas a salvação, a vida eterna, é só para aquele que perseverar. É só aquele que vencer. Então, amados, ouve a palavra, a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia. Dá ouvido à voz de Deus. Se você vê escândalo de irmão, de pastor, de qualquer pessoa, não olhe para isso. A palavra é verdadeira. Jesus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. A Nova Jerusalém é verdadeira, a eternidade de Jesus de Deus em Cristo Jesus para o salvo é verdadeira, o inferno é verdadeiro, o lago de fogo é verdadeiro. Então você precisa viver a verdade de Deus e não olha para o ser humano. Se você olhar para o ser humano, para redor, para pastor, para irmão, os escândalos, você vai ficar junto com eles. Olha para o que é verdade. A verdade é a Bíblia. Portanto, a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um apelo que eu estou te fazendo, meu irmão, porque eu amo todos os seres humanos, até mesmo os que me perseguem, eu tenho um amor por eles, eu tenho uma esperança. A gente tem dentro da gente uma esperança de convencer os nossos perseguidores, ele mudar, ele amar a gente. Mas os nascidos para a vergonha eterna não vai mudar. Mas mesmo assim, a gente tem dentro da gente que ele vai mudar. E às vezes a gente dá uma chance para ele, ele dá uma facada na gente, a gente dá outra chance, ele dá outra punhalada, e você vai dando chance e a pessoa nunca muda. Então, tem algumas, entre aspas, que você tem que dar um gelo, tem que afastar. Mas a esperança de um justo, de um cristão, é que o seu inimigo vira amigo, que o seu inimigo vira cristão, que ele aceita Jesus e que ele entenda que nós não estamos fazendo mal para eles, mas sim só servindo a Deus com fidelidade. Nós não podemos, com as nossas mãos, derramar sangue inocente e fazer maldade, porque nós somos nascidos de Deus, nós somos nascidos de Cristo. Mas engraçado, nós cristãos somos preparados por Deus para suportar os fracos, mas os fracos não respeitam o justo e nem suporta, persegue e pratica maldade. Mas só que é permitido por Deus isso, para cumprir a sua escritura. Então nós temos que suportar, nós temos que clamar a Deus e suportar, porque é permitido por Deus para cumprir as escrituras. Muitas das vezes a gente quase não está suportando, a gente clama, Deus tem piedade de nós, tem misericórdia, eu estou cansado. Mas vão se arrastando, mesmo cansado nós vamos se arrastando. Tem momentos que a gente está tão cansado que a gente não consegue trabalhar, mas vamos se arrastando. Senhor, me ajuda. Senhor, me coloca pelas tuas mãos, me carrega no colo, me ajuda, me dá força. E o Senhor vai dando força. A gente põe o joelho no chão, ora, vai trabalhar. É uma batalha constante. O céu não é ganhado com facilidade, como muitos têm pregado. Existe renúncia, perseguição. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse na sua palavra,
Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. E ainda tem pastores que falam que não existe perseguição na igreja dele. Por que não existe? Porque a igreja dele não é de Cristo. Porque até na mesa de Jesus tinha um Judas. Os discípulos foram martirizados, perseguidos, mortos. Quantos cristãos têm sido mortos aí nos outros países? É anunciado na internet, na televisão, em redes de televisão aí. Mas infelizmente Satanás colocou na cabeça de alguns que isso não existe. Os servos das trevas, eles nunca convertem. Tudo é contra Deus, contra a Bíblia e contra o servo de Deus. Amados, eu passei para vocês essa mensagem porque o Espírito Santo de Deus me tocou para passar esse sonho para vocês. Vocês desculpa aqui na mensagem, eu até dei algumas esbarradazinhas em alguns versículos aqui. Os irmãos nos perdoam porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui lutando em busca da perfeição. Aqui na terra não tem ninguém perfeito. Alguma mensagem sair, algum errozinho, os irmãos me perdoam. Se algum irmão veio e achar que eu errei, pode mandar mensagem para mim, se tiver meu zap, eu mandar aí que eu vou responder. Nós vamos caçar na Bíblia, vamos ver onde eu errei, consertar. Porque não é feio você consertar os seus erros, não. Não é feio você pedir perdão para os irmãos aqui na rede social, se você errou numa palavra, não. Ah, irmão, eu errei mesmo, me perdoe em nome do Senhor Jesus, vamos consertar aí e passar para o povo. Não, naquela mensagem tal, eu errei, naquele tal versículo, naquele tal capítulo, aqui está dizendo diferente aqui, ó, os irmãos me perdoam. Não é vergonha não, vergonha é você continuar no erro e ser condenado e ser lançado no lago de fogo. Porque aqui na terra nós não somos perfeitos. Aqui nós não somos, sabe tudo. Não. Principalmente eu que não tive estudo. Nem teologia eu nunca fiz. Então eu não tenho estudo. Eu vou pela palavra mesmo aqui. E o Espírito Santo de Deus me conduzindo. Porque eu escolhi o céu. Eu quero ser salvo. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi a parte boa do bolo. Jesus morreu por mim. E eu valorizo isso. Amados, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor venha não deixar faltar nada para vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha convencer vocês de que só a palavra de Deus é o caminho da salvação. A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Senhor Jesus.